Hoje nós vamos falar sobre critério de correção de provas níveis 1. Vamos lá, critério de correção de provas níveis 1. O que é importantíssimo você entender? Que critério de correção é diferente de critério de seleção. Essa é uma característica que muitos alunos ignoram, mas é muito importante. Critério de seleção é quando a faculdade convoca aí, né, tem a licitação e várias bancas vão lá para se candidatar para fazer o vestibular. Então vamos dar um exemplo aqui. Tem a faculdade X lá. A Débora vai se candidatar para fazer aquele vestibular, para elaborar as questões, aplicar a prova e tal. Existe um critério de seleção que a prova passa para a banca para tentar selecionar aqueles candidatos. Vou pegar um exemplo aqui, Einstein, Santa Casa ou qualquer outro vestibular que a VUNESP prepara, tá? Vou pegar aqui o Einstein. O Einstein, ele tem uma seleção, ele tem um perfil de candidato que ele quer selecionar. Então, ó, esse é o perfil de candidato que eu quero na minha faculdade. Então ele passa esse perfil para a VUNESP e a VUNESP elabora um vestibular que vá de acordo com a seleção daquele perfil, em busca daquele perfil que o Einstein gostaria de ter na faculdade. Faz sentido isso para vocês? Isso é critério de seleção. O que é critério de correção? Você vai lá, faz o vestibular e esse vestibular tem lá questões objetivas e dissertativas. Nas questões dissertativas e a redação, existe um padrão de resposta que é aceito. Então, só vai ser aceito 100% a sua resposta se tiver exatamente de acordo com aquele padrão. Isso é critério de correção. O que tira muitos candidatos da lista de aprovados? Eles não conhecem esse critério de correção. Então, eles estudam muito conteúdo, aí eles vão para o vestibular, quando chega lá, eles apresentam as respostas do jeito que acredita que está certo. Só que não necessariamente está certo. Por quê? Porque tem um padrão. Se a sua resposta não estiver de acordo com o padrão, você perde a resposta. Você perde nota parcial, dependendo do caso, você perde a nota total. Isso é critério de correção. Beleza? Débora, mas é exatas. Eles podem tirar minha nota mesmo que eu tenha chegado no resultado? Não só podem, como tiram muitos. Não sei se quem está aqui já passou por essa experiência, mas resolveu a questão, chegou no mesmo resultado, mas como não apresentou do jeito que o gabarito gostaria, perdeu parte da nota. Já vi casos de alunos perderem metade, perder a nota inteira, né? Algumas provas mais concorridas, a Einstein, FAMERP, perde tudo. Então é muito importante a gente estar ligado nisso. Isso é critério de correção. O nosso objetivo de hoje é falar sobre o critério de correção das provas níveis 1. A VUNESP, ela prepara 40 vestibulares por ano de medicina, só de medicina. E isso se não entrar alguma nova hoje, esse ano, que eu acredito que vão ter novas faculdades aí para a VUNESP esse ano. Então, 40 vestibulares. Desses 40 atuais, 30 são vestibulares níveis 1, por incrível que pareça, 30. Tem provas níveis 1 que tem questões dissertativas e tem provas níveis 1 que não tem questões dissertativas. Quando a gente tem uma prova nível 1 e tem questões dissertativas, o que se espera do candidato? Um candidato que responda de forma objetiva, direta, sem rodeios. Nunca esqueça que o formulador, o corretor, ele é treinado para fazer a correção. Então não tenta encher de coisa para ganhar ponto extra, porque você não ganha, tá? Então, provas níveis 1, as características de uma prova nível 1 é ser objetiva, direta, sem rodeios. Então, perguntou? Responde. Não pediu para justificar? Não justifique. Não coloque nada a mais do que foi pedido. Se dentro da prova nível 1 você colocar algo além estiver certo, vamos supor que me perguntou A, eu respondi A e expliquei A. Só que não pedi para explicar. Eu expliquei, eu perco ponto? Não. Eu ganho ponto? Não. Você só perdeu tempo. Porque você podia estar usando aquele tempo que você está explicando para fazer uma outra questão e você perdeu tempo resolvendo aquela. Mas você não ganha e nem perde nada disso. Vamos supor que aconteça diferente. Eu perguntei o A, você respondeu A certo, só que você foi tentar justificar e você justificou errado. Olha só, eu perguntei A, você respondeu A, tá certo, só que você na hora de justificar se confundiu, trocou algum conceito e você justificou errado. O que acontece com a sua nota? Você perde a questão. Mas eu respondi certo, mas você justificou errado. Subentende então que você não entende do conceito.
Por esse motivo, não coloque nada além do que já foi pedido para você. Perguntou A, responde A. Se pediu para justificar, justifique de acordo com o que foi pedido. Respeite as âncoras para justificar. Tudo bem? O que acontece? As provas níveis 1 tem várias provas níveis 1. A prova nível 1 típica é aquela prova que tem 40 questões objetivas e 8 questões dissertativas com mais uma redação. Quando a gente fala de uma questão de uma prova nível 1 típica, nós estamos falando de 8 questões dissertativas. Dentro dessas 8, nós temos 4 de química e 4 de biologia. Eu vou falar de química, que é a parte que eu entendo, tá? Dentro dessas 4 questões de química, geralmente, para cada questão de química, nós temos 4 perguntas. E isso é proposital, tá? Isso tudo é pensado. Então, olha só. Na minha questão 1 da prova dissertativa, eu tenho 4 perguntas. 2 perguntas na letra A e, geralmente, 2 perguntas na letra B. E aí essa questão vale 4 pontos, 1 ponto para cada pergunta. Quando a letra B é mais exigente, tem cálculo, coisa do tipo, o que acontece? Ficam 2 perguntas na letra A e 1 pergunta na letra B. Então a letra A vale 2 pontos, 1 para cada pergunta, e da letra B, 2 pontos, uma única pergunta, ok? Tem 2 perguntas aqui na letra A. Eu acertei uma e errei a outra. Você ganhou 1 ponto de 2, 1 de 2. Certo? Não vai ter meio ponto, você acerta ou você erra. Então, nós temos 4 perguntas, 2 na letra A e 2 na letra B, você tem 4 pontos, você pode acertar ou errar. Ah, eu acertei a A e errei a B, então você tem 2 pontos de 4. Ah, eu acertei a primeira questão da A e errei a segunda, você tem 1 ponto de 2. Deu para entender? Então, você não perde a questão inteira porque você errou uma das perguntas. Você só perde tudo se você errar parte das 2 perguntas. Por exemplo, eu comecei a responder, eu errei parte da primeira e parte da segunda, tá mais ou menos certo. Não tem meio certo. Ou a pergunta foi respondida ou ela não foi. Lembra do critério de correção? Isso é uma característica do critério de correção. Então, se não está dentro do critério, ou então se ela está errada, aí você perde total. Deu para entender isso aqui, gente? Coloca aí para mim se deu para entender, beleza? Quem tiver pergunta, coloca aí que eu vou ler e vou fazer o possível para responder.